Boa tarde, Valadares, que a paz do Senhor esteja em nossos corações e em nossos lares. Esse é o programa Voz das Assembleias de Deus e nós estamos iniciando mais uma edição dessa programação que é levantada para comunicar o Evangelho, para levar paz, para levar uma mensagem de esperança para a sua vida e para a sua casa. E no programa de hoje, nós, além de louvarmos a Deus com lindas canções, receberemos a palavra de Deus que nos será ministrada a partir da Igreja Evangélica Assembleia de Deus ali do bairro Jardim IP, no culto de quinta-feira à noite, o culto com as irmãs do Círculo de Oração. O Senhor nos deu uma palavra e com esta palavra nós queremos abençoar a sua vida. É para nós uma satisfação muito grande ter conosco. Você é a razão maior da nossa programação e a nossa alegria é saber que você está do lado de lá, porque sem você não faria nenhum sentido nós estarmos aqui. Portanto, eu te convido a, junto conosco, se ligar em Deus agora, se desligar de todo o resto e deixar que o Espírito Santo comunique à sua vida a mensagem que Ele tem preparada para o seu coração. Nesse primeiro momento, nós iremos adorar a Deus com uma linda canção, a voz da irmã Lineide, uma canção que conta uma história maravilhosa. E ao retorno desta canção, desse louvor, nós já assistiremos a primeira parte desta mensagem que nós separamos para abençoar. Louvemos a Deus e a gente já volta. Vamos lá. Eis o mar, atrás vem Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés. Este lugar assim lamentou então, Moisés a Deus clamou, e Deus lhe falou: porque clamas a mim, toca nestas águas, o mar se abrir, e Israel passou, porque clamas a mim, toca nestas águas, o mar se Israel passou, lá vem Faraó, na frente de Israel, quem chegará primeiro? Faraó ou Deus? Lá vem Faraó, na frente de Israel, quem chegará primeiro? Faraó ou Deus? Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra ele tornou-se em dia. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra ele tornou-se em dia. Vem Faraó,
chegou primeiro. O Senhor é Deus, lá vem Faraó. Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus, canta Miriam. O Senhor é Deus, canta a mocidade. O Senhor é Deus, os velhos também cantam. O Senhor é Deus, cantam as crianças. O Senhor é Deus, canta Israel. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Retornando desse louvor, nós caminhamos agora para a primeira parte da mensagem que, a partir da vida de Judas Iscariotes, vai nos levar a refletir sobre alguma coisa a respeito do nosso relacionamento com Deus. Judas, as perdas e ganhos do nosso dia a dia com Cristo. Se acomode, concentre-se e escute o que o Espírito Santo tem a te dizer. Vamos lá, a primeira parte da mensagem. Lucas capítulo 22, fique de pé um pouquinho, reverência. Não que quando você está sentado não há reverência, não é nada disso. Mas é um costume, não é? Nós nos colocarmos de pé para ler a Bíblia. Isso é coisa gostosa, sobretudo no ambiente do culto. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi, e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. Ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Amém? Podeis vos assentar. Meus queridos, nós acabamos de ler aqui um trecho da Escritura que mostra o plano que foi traçado para que Jesus fosse entregue primeiro aos escribas, depois ao sumo sacerdote, depois a Pôncio Pilatos, ou seja, aos romanos, e por fim ao Calvário. Mas é uma história bastante conhecida. Isso tudo começa lá no capítulo 6 de Lucas, quando Jesus chama os tais 12, como vocês ouviram aqui, Judas Iscariotes, o qual era do número dos 12. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? A Bíblia está fazendo uma referência aos 12 discípulos, que posteriormente foram chamados de apóstolos. E aqui no capítulo 6, a partir do versículo 13, nós encontramos quando a Bíblia diz: e quando já era dia, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, que também é chamado Natanael, filho de Ptolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Tudo isso é sabido por nós. Judas Iscariotes
por mais cômico que possa parecer, acabou se tornando um dos apóstolos mais conhecidos de Jesus. A gente fala de Bartolomeu, e os crentes falam assim, mas quem foi Bartolomeu? Bartolomeu foi um dos apóstolos. Simão o Zelote. Irmãos, em 100% das ocasiões em que alguém perguntar na igreja, quem foi Simão? As pessoas irão responder, Pedro, Simão. Mas tinha outro Simão. Simão o Zelote, um dos apóstolos de Cristo. Andou na presença de Deus, serviu a Deus, foi como os demais também, morto, martirizado. E no entanto, pouco se sabe a respeito dele, pouco a igreja fala, a Bíblia registrou muito pouco. Mas curiosamente, Judas Iscariotes, aquele que o traiu, ele se tornou um paradigma daquilo que não deve ser, daquilo que não deve ser feito, daquilo que deve ser evitado. Ele se tornou um apelido, porque até hoje, quando se fala de alguém trair alguém, a expressão que se usa é, fulano é um Judas. Entrou para a história, por ter traído a Jesus e o entregado para morrer. Amados, eu fico às vezes parado lendo a Bíblia e eu fico pensando nas coisas que essas pessoas aqui, nas experiências que eles puderam viver. Eu fico pensando na riqueza desses homens, em terem sido contemplados por Deus, com a oportunidade de conhecer pessoalmente o Cristo, de andar com Ele, de ouvir a sua palavra, de vê-lo operar maravilhas. Eu às vezes me torno até repetitivo, mas não tem como, irmãos. Esses homens viram coisas tremendas. Eu até penso que por mais milagres, por mais operações de maravilhas, e Jesus acalma o mar, e Jesus revela futuro, coisas maravilhosas, coisas espantosas, que provocaram até em situações que os próprios fariseus olhavam para Jesus e diziam, mestre, bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Então, irmãos, era coisa tremenda, era coisa inexplicável, andar com Jesus. Jesus ia entrando na cidade de Naim, e um velório, um cortejo fúnebre saía daquela cidade. Vocês conhecem a história. E a mãe do jovem, cujo corpo ali estava, eu imagino, chorava muito, porque sendo viúva, e sendo ele seu único filho, ela estava completamente só, completamente sem esperança. E a Bíblia diz que Jesus chegou ali, tocou naquele féretro, naquele esquife, naquela urna funerária, enfim. Mas Jesus tocou. Você lê isso na Bíblia e você não entende a profundidade disso. Jesus era um nazireu. Uma das regras do nazireado é não tocar num morto. O nazireu, ele era proibido de beber bebida forte. Ele era proibido de passar navalha sobre isso. Você já leu a história de Sansão. E Jesus, nazireu que era, um rabi, um mestre da fé judaica, porque ele assim era considerado, por amor àquela mulher e ao sofrimento daquela mulher, ele
quebra uma das regras do seu nazireado e toca naquele caixão, toca naquela urna funerária, ele toca naquela mortalha. Eu acredito, e a Bíblia não diz, mas eu acredito a perplexidade das pessoas. Que isto? Mas aquilo não era nada comparado ao que eles ainda iriam ver, pois aquele menino que estava morto recobrou a vida e se assentou dentro daquela urna e foi entregue para sua mãe ressuscitado, vivo. E isso tudo diante desses homens que viram tudo isto e registraram nos evangelhos para o meu ensino e para o seu. Judas Iscariotes. Por 2 vezes a Bíblia diz que ele era contado como um dos 12. Eu li aqui o capítulo 6, eu li também o capítulo 22 junto com vocês. E o capítulo 22 deixou claro: entrou, pois, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12 apóstolos, aquele colégio ministerial que Jesus chamou e instituiu sobre a sua igreja primeira. Meus queridos irmãos, este homem é um mistério. Esse homem é uma pergunta sem resposta. Judas Iscariotes é um ponto de interrogação na história do cristianismo. Porque ele testemunhou coisas que nós não poderíamos citar durante esta pequena mensagem. Ele viu cenas que homem algum jamais viu. Mais forte do que isso, porque eu acho que mais poderoso do que a operação de Jesus era o falar de Jesus. E Judas ouviu Jesus falar. Irmãos, aquele sermão da montanha, eu leio aquilo na Bíblia, eu fico lendo e me deliciando, imaginando eu assentado naquela relva fria, no pé daquele monte, porque o Monte das Oliveiras não é o problema nosso aqui, valadarense, é que quando a gente lê monte na Bíblia, a gente imagina um Ibituruna, porque é a nossa história, não é verdade? Monte, a gente imagina um negócio de 1.200 metros de altura, mas o Monte das Oliveiras é um morro igual esse Azteca aqui, ó. É um montezinho. E Jesus assentado ali naquela relva, e as multidões assentadas em sua volta, e Jesus falando e tocando no coração daquelas pessoas. Irmãos, Jesus tinha discursos que ele começava e as pessoas ficavam ali, e ia meio-dia, 2 da tarde, 3, 4 da tarde, e ninguém se cansava de ouvir, porque a palavra que sai da boca de Cristo, a doutrina de Jesus, a maneira como ele falava, o amor que fluía de sua boca, o poder que saía dele. Eu tenho saudade, eu tenho uma inveja tremenda. Deus me perdoe dessa inveja, mas eu não tenho jeito. Como eu gostaria de que, por um momento, o Senhor, pelo seu poder, me trasladasse e numa máquina do tempo que só Ele tem, me levasse lá, para eu poder me assentar ali e ouvir o Nazareno falar, com a força do vento, a sua palavra chegando às multidões e as pessoas se deliciando, as pessoas se alimentando, as pessoas não querendo que ele parasse, as pessoas querendo ouvir mais, porque a palavra de Jesus, ela sacia a alma, a palavra de Jesus, ela como que sustenta tudo aquilo que o homem precisa. A Bíblia diz que toda a criação está sustentada pela palavra da verdade, que sai da boca de um Deus que é todo poderoso. Não pode haver experiência maior, não pode ter virtude maior do que ouvir o mestre falar. Às vezes, o Espírito Santo nos usa de alguma maneira e a mensagem chega ao coração das pessoas e as pessoas saem da igreja dizendo: nós saímos, que mensagem gostosa, como Deus usou o fulano, como Deus usou o irmão, a irmã. Agora imagine, meu irmão, o próprio Cristo pregando a palavra de Deus. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Que um dia Jesus entrou na sinagoga. Sinagoga não é templo, irmão. Sinagoga é um lugar de ensino. É como se fosse uma escola de teologia. É onde os judeus se reúnem para aprender a Torá, a lei, e debater sobre temas de doutrina. Jesus entrou na sinagoga. E a Bíblia diz que quando ele chegou ali, eles deram a oportunidade. Vamos ouvir uma palavra pelo irmão Jesus? Está aí. E Jesus pegou a palavra
abriu no livro do profeta Isaías e leu: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me ungiu para pregar o Evangelho. Ele me ungiu para proclamar a libertação dos cativos. Ele me ungiu para abrir os olhos dos cegos. E Jesus foi lendo aquele texto, e a Bíblia diz que quando ele encerrou a sua leitura, ele olhou para as pessoas e todos naquela sinagoga tinham os olhos fitos nele. Ele nem tinha pregado, ele só tinha lido um texto. Ah, como é gostoso ouvir a voz de Jesus. Quem já ouviu a voz de Jesus em si? Levante a sua mão. Ô irmão, não tem nada mais gostoso do que isso não. E Judas? Quantas mensagens da boca do Cristo Judas ouviu, assentado como os outros 11, bem próximos a ele, porque era o colégio apostólico, era o ministério. E Judas ali. No entanto, quando nós chegamos ao capítulo 22, a Bíblia diz que entrou Satanás nele. E ele então procurou os escribas e os fariseus e os capitães do templo para combinar ali uma forma de entregar Jesus para ser morto. O que é isso, irmão, se não um paradigma, uma coisa inexplicável, uma incógnita, um ponto de interrogação? O que é isto? Se alguém tem uma explicação para isto, por favor, venha aqui à frente, me peça esse microfone e me explique. Não tem explicação para isso. Satanás encontrou uma brecha para entrar na vida daquele homem. E não Lucas, mas no outro evangelho essa descrição está muito clara. Quando a Bíblia diz que João se aproxima, Jesus está pregando, e Jesus então revela na sua mensagem que entre os 12, um vai traí-lo, e a Bíblia diz que Pedro se aproxima de João e diz: João, vai lá, pergunte ao mestre, quem é? E Jesus vai, e João se aproxima e diz: mestre, quem de nós vai te trair? E a Bíblia diz que Jesus pega um pedaço de pão, molha ali no molho que estava sendo comido por eles, e diz a João: aquele a quem eu entregar esse pedaço de pão. Irmãos, na cultura judaica, pão e molho é coisa muito comum em tudo quanto é tipo de alimentação. Mas o ato de você, é como nas nossas festas aqui. Para quem vai o primeiro pedaço de bolo? Não tem uns negócios assim? É uma questão de honra, não é isso? É uma coisa bem simples que nós fazemos, mas é uma questão de honra. Assim também na cultura judaica, preste atenção aqui. Assim também na cultura judaica, porém de uma forma muito mais profunda, você pegar o pedaço de pão e entregar para uma pessoa, é para ele uma honraria muito grande, mas muito grande. É a cultura deles lá. E João pergunta a Jesus: quem vai te trair, Senhor? Jesus pega o pão, molha no molho e diz: aquele a quem eu der um pedaço de pão. Irmãos, Jesus estava honrando uma pessoa que estava preparada para traí-lo. Agora perceba bem, que alguém poderia vir aqui e dizer para mim assim: pastor, eu sei porque Judas traiu Jesus. Judas traiu Jesus porque Satanás entrou nele. Mas perceba bem, que muito antes, momentos antes, enquanto Judas ainda não estava possuído por demônio nenhum, Jesus já estava mostrando que era ele. Jesus entrega um pedaço de pão e a Bíblia diz que quando ele comeu aquele pão, imediatamente entrou nele Satanás. Então ele passou a ser possuído por um demônio, mas foi um momento depois, quando Jesus já havia revelado, sinalizando que mesmo antes de estar possuído pelo demônio, ele já estava numa intenção ruim, numa intenção maligna, de fazer o mal, de entregar o Cristo, de trair o colégio apostólico, de negar a sua fé, de cobiçar dinheiro, 30 peças de prata. 30 moedas de prata, que sequer eram as moedas mais caras, mais valiosas. 30 moedas de prata. E Judas então
foi lá no templo, conversar com os sacerdotes, conversar com a guarda do templo para combinar como é que Jesus ia ser entregue. Amados, nós conhecemos essa história, sabemos como ela acaba. Judas não teve a oportunidade de assistir o Calvário. Judas não teve a oportunidade de assistir a ressurreição. Judas negou a si mesmo a oportunidade de haver um conserto, porque a Bíblia diz que ele cometeu suicídio, e cometendo suicídio ele deu cabo à sua vida, e quando a sua vida física se acabou, acabou também a esperança. Para ele, respeitamos qualquer credo, respeitamos uma visão espírita, que daria a Judas uma oportunidade, dizendo, não, mas ele nas suas múltiplas reencarnações, Judas pode ter encontrado o caminho da iluminação. Eu respeito isso, porque nós precisamos respeitar as religiões. Eu respeito esse pensamento, mas eu preciso dizer que não é bíblico esse pensamento. Eu preciso dizer que isso não tem amparo na Escritura Sagrada, porque a Bíblia deixa claro que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo de Deus. A Bíblia vai me dizer que melhor é o cachorro vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, e nem tem sorte mais, nem tem parte mais para sempre nas coisas que acontecem debaixo do sol. Então eu respeito, mas como homem de Deus eu preciso adverti-los que morrendo Judas morreu também a sua esperança. Respeito nossos companheiros católicos romanos com os quais eu convivo, mas eu preciso dizer, como homem de Deus, que a Bíblia não poderia me dar um amparo para eu dizer sobre Judas, de que lá no purgatório ele pode ter recebido a oportunidade de sua remissão, porque não há purgatório na Bíblia, em nenhuma de suas páginas, nem no Gênesis até o Apocalipse, não há esperança para aquele que perde a sua vida física, que perde a sua vida nessa terra, sem ter feito um concerto com Deus, e foi exatamente isso que Judas fez. Que estando desconcertado com Deus, precipitou-se, tirou a sua própria vida, e tendo tirado a sua própria vida, tirou também a esperança da eternidade para si. Pois bem, meu querido, é exatamente disso que temos falado. Como viver com Cristo sem ter comunhão com Ele. Como viver com Cristo sem ser influenciado pelo poder de sua palavra. Como viver com Cristo sem ter uma experiência de um dia estar com Ele nos céus. Não é? São os exemplos que nós vamos daqui a pouco complementar com mais alguma informação que Deus tem para nós. Agora, nós iremos adorar a Deus com mais alguma canção que também vai nos falar sobre essa nossa responsabilidade de santificarmos a nossa vida diante do Senhor. Louvemos e aguardemos a segunda parte dessa mensagem. Vamos lá. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois suas bênçãos virão e me alcançarão. Declare isso, diga: bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos.
Eu creio nisso, Senhor. Eu creio. Diga, eu quero ouvir tua voz. Quero ouvir. Fala, Senhor, essa paz nós já tiramos, Deus. Minha alma anseia, a minha alma anseia por tua presença. Mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Forças resolverão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão. O bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar. Levanta a tua mão a Ele, querido. Levanta a tua mão e apresenta as tuas mãos ao Senhor, porque Ele vai fazê-las prosperar. Eu creio. Você será bendito de Deus. Os teus celeiros vão transportar, e todos verão que tu és chamado pelo nome daquele que vive. Aleluia. Profetiza, vai, profetiza, diga bendito eu serei. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado, aleluia. E os céus se abrirão. O bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Diga bendito eu serei, bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão. O bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Você crê nessa palavra, querido, que você acabou de declarar? Voltamos agora para chamá-lo para assistir a segunda parte dessa mensagem. Vou te dizer, reflita mais uma vez. Como viver com Cristo e não ser influenciado pelo poder de sua mensagem? Como viver com Cristo e não ter comunhão com Ele? Como viver com Cristo nessa terra sem ter a esperança de um dia viver com Ele na eternidade? São perguntas com base na vida de Judas. Nós iremos procurar encontrar respostas para nós a partir de agora. Vamos à segunda e final parte desta mensagem. Vamos. Mas eu quero, meus irmãos, encerrar esta mensagem falando um pouquinho com os irmãos sobre algumas considerações que eu mesmo fiz a esse respeito. Judas é um homem que teve muitas perdas em sua vida. Perdas incalculáveis. E Judas não está sozinho.
O objetivo desta mensagem não é aqui fazer uma acusação a este personagem do cristianismo e nem mesmo fazer uma defesa, não. O objetivo dessa mensagem é que você possa refletir numa só coisa. Qual? Nós estamos também vivos com os nossos 2 pés sobre essa terra. E nós também corremos o risco de passar por experiências em nossa vida que nos levem a trair a Cristo, que nos levem a negar a Cristo, que nos levem a abandonar o Evangelho. É o suicídio espiritual, meus irmãos. Tem muitas pessoas aqui e nesta vida que não tem coragem de cometer suicídio físico, mas estão se matando espiritualmente a cada dia. Toda vez que nós cometemos pecado, nós estamos traindo a Deus. Toda vez que nós erramos o alvo, nós estamos negando Cristo. E toda vez que nós estamos fazendo isso, nós estamos cometendo um suicídio espiritual. Estamos vivos fisicamente, mas estamos mortos espiritualmente. E eu estou trazendo esta palavra nesta noite para que alguém que está aqui dentro, ou que nos verá pela televisão, para que essa pessoa entenda que ainda que ele esteja cometendo suicídio espiritual, o mesmo Jesus que tocou no esquife na cidade de Naim, é o Jesus que está aqui e quer tocar na tua vida, para que você volte do mundo dos mortos e tenha vida espiritual outra vez. Aleluia. Eu quero deixar para a gente encerrar 3 reflexões para vocês. A maior frustração que alguém pode ter na sua vida é ter vivido com Jesus e não ter sido influenciado por Ele. E a igreja está, a igreja cristã brasileira, católica, evangélica, a igreja autodenominada cristã, está, um monte de gente que, como Judas, vive ali, ouve a palavra de Deus, vê as operações de Deus. Gente, na terça-feira Jesus curou 5 ou 6 pessoas aqui, como nossa irmã aqui testemunhou, a irmã Sueli, diante dos nossos olhos aqui. Não foi nenhuma nem 2, foi 5 ou 6. E nós, como Judas, estamos vendo tudo isso. Estamos vendo tudo isso. A maior frustração que uma pessoa pode ter em sua vida é viver perto de Jesus e não ser influenciada por Ele. Jesus influenciou multidões, continua influenciando e vai continuar, porque Ele é o mesmo. Aquele que se aproxima de Cristo e que se deixa ser influenciado por Ele, tem a sua vida transformada. Pode ser o pior, o mais sórdido, o mais baixo, a mais baixa, a mais vil de todas as pecadoras, mas se for influenciada pelo caráter de Cristo, pela mensagem de Cristo, pelo amor de Cristo, ele se torna um homem de Deus, uma mulher de Deus. A maior vitória de uma pessoa é viver próximo de Jesus Cristo e de ser influenciado pelo caráter que a sua palavra nos transporta. Se você tem andado perto de Jesus, é membro dessa igreja ou de outras, se você se auto-intitula cristão, mas o seu caráter ainda não foi transformado, então você é Judas Iscariotes nesta noite. Mas eu não vou vender Jesus por 30 moedas de prata. Mas você também é um traidor, uma traidora. A maior frustração de alguém, que alguém pode causar para a sua família, que alguém pode causar para a sua igreja, é viver anos na igreja e um belo dia estoura a bomba. Bum! Se descobre que aquilo era um mau caráter. Judas, 3 anos depois, 3 anos convivendo com Jesus, e aí diz bomba. Judas traiu Jesus, era um falso, não era crente não, era um hipócrita. Traiu, cadê ele? Já está pendurado na corda lá. Se matou. Que frustração, irmão, se amanhã chegar nessa igreja a notícia de que esse pastor aqui, ou um dos obreiros, são mentirosos,
como nós estamos vendo tantos por aí, e que não estão nem aí com isso, estão enchendo as suas carteiras com dinheiro de um povo religioso, idiota, que não conhece a Bíblia e nem quer conhecê-la. Como Judas Iscariotes, que sendo tesoureiro do ministério de Cristo, roubava da bolsa. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz que ele fazia isso. Muitos estão também dessa mesma maneira, falando de Cristo, anunciando a Cristo, pregando a Cristo, sendo membros de igrejas que se dizem cristãs, mas o seu caráter não muda, ele não se transforma, continua avarento, continua ladrão, continua cobiçoso, continua adúltero, mentiroso, canalha, cafajeste. Deixe que Jesus mude o seu caráter, deixe que ele te influencie, deixe que ele te transforme. Aleluia. Segundo, o maior drama que alguém pode viver é viver com Jesus sem estabelecer comunhão com Ele. Judas Iscariotes nunca teve comunhão com Cristo. Ter comunhão, irmãos, é concordar, é estar de acordo, é ter a mesma visão. Judas não tinha. Nunca teve. Em algumas ocasiões o Evangelho mostra isso, e o conjunto da obra deixa isso muito claro. Houve ocasiões em que Jesus foi homenageado por alguém com um alabastro muito caro, e o que Judas fez foi para um canto murmurar e dizer: poxa vida, que bobagem, esse alabastro aí poderia ter sido vendido por 300 dinheiros e ajudar muitos pobres. Mas a mesma Bíblia que registra isso também diz assim: e isto ele disse, não por ter cuidado dos pobres, mas porque trazia a bolsa, ou seja, era tesoureiro igual o seu pastor. E tendo a bolsa, era ladrão e roubava. Então o que Judas queria, na verdade, não era economizar dinheiro para dar aos pobres, ele queria economizar dinheiro para roubar, que ele era ladrão. Nunca teve comunhão, andava junto, mas não tinha comunhão. E a igreja cristã brasileira, vai lá para as marchas para Jesus, para você ver. 2 milhões de evangélicos no meio da rua no Rio de Janeiro. Não sei quantos milhões de evangélicos na marcha para Jesus em São Paulo. Milhões de pessoas andando com Cristo, mas não têm comunhão com Ele, nunca ouviram a sua voz, nunca choraram em sua presença, não praticam a santidade, não andam na presença de Deus, não conhecem a doutrina, não conhecem a palavra, não têm zelo de Deus, não têm respeito com Deus, não se dedicam à obra de Deus. Estão na igreja, estão nas marchas, estão nos louvorzões, estão nos bailes gospel, estão para tudo quanto é tipo de evento, no show, para tudo quanto é lado, mas não desfrutam de uma comunhão. Ter comunhão, irmão, não é estar na igreja. Ter comunhão não é estar no show, na marcha para Jesus. Ter comunhão é ter tudo em comum, é pensar como Ele pensa, é agir como Ele age, é querer o que Ele quer, é amar como Ele ama. O maior drama que alguém pode viver é conviver com Jesus sem ter comunhão com Ele. Você já pensou o que é isso? É aquele funcionário de alto escalão do Estado, que está lá no gabinete do presidente, do governador, do deputado. Aí você pensa assim: eu vou lá falar com o Vanderlei, porque o Vanderlei é o cara lá do gabinete do fulano, ele vai me ajudar. Mas às vezes o Vanderlei é um bola murcha danado, ele está lá no gabinete, mas a autoridade nem conhece ele, nem dá bola para ele. Aí eu chego lá no Vanderlei e falo: Vanderlei, me ajude, eu estou com um problema aí, me leva lá perto do homem, fala com o homem a meu respeito, para ele me ajudar. E o Vanderlei fica: mas e agora? Eu não tenho moral, eu não sou forte, sabe? Porque falta a ele o quê? Comunhão, falta a ele aquela intimidade. Aí, crente, quando o crente convive com Jesus, mas não tem intimidade com Ele, o enfermo chega e fala: meu irmão, eu estou doente. Aí o crente fica: meu Deus, eu não posso curar. Quem cura? Quem cura é Jesus, mas eu não tenho intimidade com Ele. Ore por mim, vão ali em casa que o meu filho está tremendamente endemoniado. Meu Deus, cadê o telefone do pastor, do presbítero? Quem deve repreender demônio é o Espírito Santo, é Jesus. Mas eu não tenho intimidade com Ele, não tenho comunhão.
Isso é a maior frustração, irmãos. Você tem que baixar a sua cabeça e dizer, olha, eu não posso ir lá não, o sangue de Jesus tem poder. Demônio? Eu, hein? Que frustração é esta? É a frustração de Judas, que andou com Jesus e não tinha comunhão com ele. Oh, queridos, nós somos chamados para andar com Jesus. Nós somos simples pecadores, nós somos pessoas falhas, é verdade, é verdade. Somos pessoas limitadas, somos, de fato temos sido. Mas a Bíblia diz que se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Comunhão é a experiência daquele que anda junto. Comunhão é a experiência daquele que conhece. Comunhão é a experiência daquele que está aos pés e pode dizer, você está enfermo, mas eu tenho comunhão com Cristo. Eu vou estender a minha mão sobre a tua cabeça e se você crer, você vai ser curado. Onde é que está o endemoniado? Eu vou lá. O demônio é forte, ele é, mas eu tenho comunhão com Cristo. E eu vou dizer a palavra de ordem. Eu estou sujeito à autoridade de Cristo. E a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. E eu vou lá, e esse demônio vai embora. Ter comunhão com Cristo é viver a vida de Deus. O maior drama de alguém é estar com Jesus e não ter comunhão com ele. A maior frustração de alguém é andar com Jesus e não ter sido por ele transformado. Agora, para a gente encerrar, porque o tempo já foi, a maior perda de alguém, a maior perda que alguém pode experimentar nesta vida, é viver toda esta vida com Jesus e não ter a esperança de viver a eternidade com Ele. Entenda isto em nome de Jesus. A maior perda, a maior derrota que alguém pode ter é caminhar com Jesus nesta vida e não poder caminhar com Ele nas ruas de ouro e de cristal. É caminhar com Jesus nas estradas difíceis dessa vida. É como diz o ditado, é comer aqui com o suor do rosto, com o trabalho das mãos e não ter direito de entrar lá e comer de graça da árvore da vida. É lutar cada dia aqui para ter um copo d'água e não ter a oportunidade de entrar lá e receber da água da vida que flui do trono de Deus. A maior perda que alguém pode ter é caminhar, é ser cristão nessa terra e não ser filho de Deus lá nos céus. Judas experimentou esses 3 tipos de derrota. E nós estamos aqui nesta noite como Judas, ouvindo as palavras de Jesus pela boca do seu profeta, pelo seu livro sagrado, caminhando ao lado dele, sentindo que o Espírito Santo está aqui, porque eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, e sei que você também está sentindo, e sei que o Espírito Santo está tocando no seu coração, e sei que você está sentindo algo diferente, que talvez você nem compreenda, é o Espírito de Deus falando na sua vida. E pode ser que alguém esteja frustrado nesta noite. Por que você está frustrado? Porque eu estou andando com Jesus há tantos anos, mas o meu caráter ainda não foi influenciado por Ele, pastor. Pastor, eu estou frustrado nesta noite, porque eu caminho com Jesus e não tenho comunhão com Ele. A palavra não me impacta, eu não sinto a presença dEle, eu não tenho glorificado o nome dEle, eu não tenho alegria de exaltá-lo. Os louvores para mim, pastor, e um pato coalhar é a mesma coisa. Nada me toca. Um ciclo de oração cantando, pastor, e um bando de passarinho piando na árvore, para mim é a mesma coisa, porque nada me toca. É porque você não tem comunhão com Cristo. Estou frustrado, e é para estar frustrado mesmo. Agora tem coisa pior, meu querido. A pior coisa que pode acontecer é você partir para a eternidade sem ter conquistado da parte de Deus a graça de viver uma eternidade com Cristo. Será que nesta noite tem entre nós alguém que assim está? Será que nesta noite tem alguém que está nessa condição? Que entrou nesta igreja e está vivendo e padecendo de todos esses problemas? Com certeza. O Espírito Santo não nos deixa enganado, irmãos.
Tem pessoas aqui que estão nessa condição. O seu caráter precisa ser moldado. A sua comunhão precisa ser estabelecida. E você precisa receber a certeza de salvação nesta noite. Você precisa receber a certeza de salvação. Você não pode sair daqui da forma que você está. Judas. 3 anos de tempo perdido. 3 anos de hipocrisia. E eu, quantos anos são? E você, quantos anos são? 3 anos sem desfrutar da glória de Deus. Irmão, não tem nada mais gostoso do que ouvir a voz de Deus e ver o Espírito Santo quebrar o nosso coração, ver as lágrimas descer no nosso rosto, uma expressão de adoração sair da nossa boca. Uma palavra em português ou em língua estranha que seja, mas uma palavra que exalte e glorifique a Deus, não tem nada melhor do que isso não. Mas tem gente que não tem isso, irmão, não tem comunhão. Como é que aguenta ser crente desse jeito? Como é que se auto-intitula cristão dessa maneira? Sendo que o poder está aqui, a graça está aqui, a unção está aqui, o novo de Deus está aqui. É só você estender a sua mão pela fé e ver a sua vida ser mudada. Você está sentindo esta presença aí atrás? As irmãs lá do Atalaia, os nossos visitantes, você que nem crente é, um arrepio está passando pelo teu corpo agora, um sentimento lhe aperta o coração nesta hora. É Ele que está falando ao teu coração agora, onde eu não posso chegar, onde o pregador não pode atingir, mas o Espírito do Senhor está nesse lugar, fluindo desse altar pela palavra profética e chegando ao coração do povo de Deus que aqui está, para te dizer: eu quero te levantar, eu quero te abençoar, eu quero te salvar, eu quero mudar a sua vida. E agora eu quero encerrar convidando a todos para se colocar de pé e nós iremos orar. E orando, nós iremos encerrar esse culto. E este é o momento que vai fazer a diferença na vida de alguém aqui nesta noite, porque o Espírito Santo te chama para uma nova vida na presença de Deus. Irmãos, crente, não crente, evangélico, católico, seja lá quem você for, quem quer uma nova vida com Cristo hoje? Quem quer uma nova oportunidade com Cristo e pode levantar sua mão para dizer: pastor, eu quero, a minha já está levantada, eu quero que a cada dia eu tenha novidades de Cristo na minha vida. A palavra de Deus para você é: eis que faço novas todas as coisas. Se você deseja, mantenha a tua mão para os céus erguida, para eu encerrar com uma oração querendo te dizer o seguinte: escute aqui, enquanto você glorifica a Deus, escute aqui. Judas, após trair Jesus, ele sentiu um remorso tão grande na sua alma, que ele pegou aquelas 30 moedas de prata, e ele voltou lá, no meio dos fariseus, no meio dos sacerdotes e dos capitães do templo, ele disse assim: olha, eu pequei traindo o sangue de um inocente, eu vim aqui para devolver a vocês essas moedas, soltem ele, coloquem ele em liberdade. Judas sentiu um remorso tão grande, ele procurou uma nova vida, uma nova oportunidade, mas em vez dele entrar lá onde Jesus já estava sendo torturado, se jogar aos pés de Jesus e dizer: mestre, me perdoa, mestre, eu errei. Não, ele não fez isso. Ele foi procurar os homens da religião, ele foi procurar os sacerdotes daquele tempo, ele não procurou na fonte, ele encontrou remorso em sua alma, mas não encontrou arrependimento genuíno, porque o arrependimento verdadeiro nos aproxima de Cristo, nos atrai a Cristo, nos coloca submissos aos pés de Cristo. Judas tentou uma nova chance, mas procurou no lugar errado. Se você quer uma nova chance nesta noite, você está no lugar certo. Você não está diante de escribas, não está diante de sacerdotes, você está diante do Espírito de Deus. O Espírito Santo está aqui
mas eu estou no lugar certo, na presença certa. Eu estou entregando a minha vida em suas mãos, meu Senhor. Eu digo a você nesta noite, com a certeza que tenho na minha alma, o meu Jesus e o seu Jesus irá te receber, irá te abraçar, irá te dizer: você está perdoado, você está perdoada. Coloca-te diante dele. Coloca-te diante dele. E a partir de hoje, abandone a frustração de não ter sido transformado. Abandone o drama de não ter comunhão com ele. E ganhe a certeza que você vai caminhar com ele aqui. E quando os seus olhos se fecharem aqui, você vai abrir os seus olhos nas mansões celestiais e terá a eternidade para viver ao lado de Cristo. Pois bem, queridos e amados irmãos, encerrada esta mensagem, fica aqui a reflexão. Fica aqui a nossa meditação. O que temos feito da nossa vida cristã? Será que temos vivido apenas um cristianismo cultural? Será que de fato temos sido cristãos genuínos? Temos vivido com Cristo? O nosso caráter tem sido influenciado pela sua palavra? Ou somos apenas cristãos nominais? Será que o nosso cristianismo é apenas para esta vida? Ou ele nos dá esperanças para a vida eterna? Será que aquilo que fazemos nos cultos, aquilo que fazemos nos nossos eventos religiosos, reflete uma vida de fato transformada e comprometida com o reino de Deus? Ou estamos apenas vivendo de uma cultura que nos foi imposta desde que nós nascemos? Eu espero que essa palavra tenha impactado a sua vida e que te faça refletir, que te faça pensar sobre essas coisas, e que através dessa mensagem você nessa tarde tenha então, finalmente, absorvido para o seu coração esse ensinamento, esse princípio, essa reflexão da necessidade de uma tomada de posição, de uma mudança de cenário, em que a partir de agora você possa viver a vida de Deus em sua vida, ser de fato cristão, não de boca, nem de palavra, mas de fato e de verdade. Certamente essa decisão vai impactar na sua vida, na sua família, na sua história, e Deus estará, através da sua vida, transformando e atingindo outras vidas também pelo poder da mesma mensagem. Eu aqui agradeço o carinho da sua audiência, louvo a Deus pela sua vida e espero encontrá-lo em um dos nossos encontros aqui no Templo Central, onde nós estamos, louvando a Deus às terças, quintas e domingos, ali no bairro IP, onde estamos também, na Rua Carvalho, número 121, ou em qualquer outra Assembleia de Deus da nossa querida Governador Valadares, porque as opções estão aí, as portas estão abertas, e você é sempre bem-vindo em nossas reuniões. Que Deus te abençoe. Te convido para a abertura do nosso trimestre da Escola Dominical amanhã, e desejo que amanhã, quando você vai procurar as urnas para votar, seja iluminado por Deus, faça uma boa escolha, e que Deus abençoe o nosso país. Nós precisamos de paz, o Brasil precisa de Deus. Está na ponta dos nossos dedos fazer escolhas positivas para melhores dias para todos. Deus abençoe. Até o próximo sábado. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Até sábado. Deus te abençoe.